nossa proposta tem em linha de conta garantir que no Porto as pessoas que necessitam de habitação não ficam de fora da lista para aceder à habitação pública. Sabemos que no caso do arrendamento apoiado existe uma matriz que define os 40 pontos como barreira limite para que as pessoas constem desta listagem, sendo que elas têm necessidades habitacionais e necessitam de respostas. A nível do primeiro direito, por exemplo, a Estratégia Local de Habitação do Porto define apenas a lista de espera como algo que permite o acesso ao primeiro direito e à habitação, neste caso, social. Nós dizemos que as pessoas não podem ficar de fora do direito de garantir o seu direito à habitação, passo a redundância, seja por constarem da lista e que devem constar na lista, seja por também essa lista permitir que as pessoas depois acedam a outros direitos também eles garantidos. Até agora, pelos pareceres que nós temos, não há nada de inconstitucional no regulamento e isso está na nossa declaração de voto. Se porventura houver, nós aí teremos que pedir uma alteração legislativa que conforme o nosso regulamento e os regulamentos de outros municípios com aquilo que é lei. Porque é uma coisa que nós não vamos fazer de certeza. A cidade do Porto tem 13% de habitação social. Há cidades aqui ao nosso lado que têm menos de 1%. O que nós não vamos fazer é ter os cidadãos do Porto a propiciar aquilo que seria, no fundo, uma transferência de pessoas não por razões daqui trabalharem ou daqui quererem a sua vida, mas apenas querem vir para cá pressionar aquilo que é o nosso plano municipal, porque de facto, como nos seus municípios não é feito investimento, vêm aqui aproveitar o investimento dos portuenses. Isso não vai ser feito, com certeza. Compreendo a posição que o Bloco de Esquerda defende relativamente àquilo que é o direito e o acesso universal a um direito constitucional de habitação. Mas para isso deve ser feito através dos instrumentos do Estado. O Estado tem uma coisa que se chama IRU e, portanto, deve ser através do IRU que é feita essa compensação. Aquilo que é o investimento que os municípios fazem com aquilo que são os recursos que são extraídos da economia local e das famílias locais que pagam os seus impostos. Nós devemos dar prioridade aos portuenses. O que eu não sei é se se aplica ao nosso regulamento. Acho que não. Se se aplicar, só há duas maneiras. Aliás, há três maneiras. O Parlamento altera a lei e fica tudo constitucional. Esta é uma hipótese. A segunda hipótese. O Estado não quer alterar a lei, vem ter connosco e pede para nós desentregarmos a DOMS. Não tem nenhum problema. Propomos a doação da DOMS ao IRU. Passa a fazer parte do IRU e a partir daí o Estado faz o que quer, mas paga. Manda e paga. Não vai mandar por nós naquilo que é nosso. Essa é a segunda. A terceira hipótese é nós dizemos assim, então, pura e simplesmente, a Câmara do Porto utilizará os seus recursos habitacionais para outros regimentos em que pode decidir aquilo que é seu. É simples. Seja por renda apoiada, seja por renda acessível, seja por NERRAL, nós podemos aí fazer a nossa escolha em função dos critérios que considerarmos apropriados. Bom, nós votamos contra por duas razões base. A primeira é uma questão legal. Nós entendemos que não há nenhum problema legal, independentemente das interpretações que possam surgir relativamente a esta matéria. Na lei atualmente em vigor, no número 1 do artigo 2º, que regula o direito ao lugar de residência, é explicitamente referido que nenhum cidadão pode ser prejudicado naquilo que é a sua escolha de lugar de residência, como aliás não poderia deixar de ser, mas que isso não impede de forma alguma que as entidades locatárias locais, no caso de entidades de gestão de parque público habitacional, como é o caso da DOMS Social e da Câmara Municipal do Porto e outras, qualquer outra no país, possam definir critérios de majoração relativamente ao acesso à habitação, como é o caso da questão de residência. E, portanto, do ponto de vista legal, primeiro ponto, não nos parece que exista nenhum problema e, portanto, essa é a nossa interpretação relativamente àquilo que está escrito na lei. Em segundo lugar, há uma questão política. É que, de facto, nós consideramos que a abolição total deste tipo de critério seria profundamente pernicioso para a própria gestão do parque habitacional e do investimento público em habitação social na cidade do Porto ou noutras. Porque a cidade do Porto tem vindo a fazer ao longo de muitos anos, não é de agora, ao longo das décadas, tem vindo a fazer um esforço muito significativo de investimento na habitação social. Neste momento 13% do parque, a cidade do Porto tem 13% sensivelmente de parque público habitacional direto. E isso faz com que a cidade do Porto tenha vindo ao longo dos anos a investir milhões de
euros todos os anos, como aliás acontece no orçamento deste ano, em habitação municipal, um esforço que é feito e que é partilhado pelos cidadãos do Porto, pelos seus impostos, por aquilo que é o orçamento da Câmara Municipal do Porto, que pode ter sempre usos alternativos. Ora, se nós abolíssemos de forma direta qualquer tipo de critério de residência no acesso a esse bem, como é um bem público, como é o caso da habitação municipal, nós estaríamos a criar uma externalidade negativa relativamente aos outros municípios, que deixariam de ter qualquer tipo de incentivo para eles próprios fazerem esse investimento em habitação social. Votei a favor desta proposta porque ela não é incisiva nos termos da alteração do regulamento e, portanto, na minha opinião, o regulamento precisa de ser melhorado. Nós temos que olhar para esta questão sobre duas perspectivas. Uma, a componente legal, e que aliás é aquela que o Bloco traz à coação hoje na recomendação que faz, e a esse nível nós não concordamos com a posição do Bloco, nós achamos que o regulamento municipal cumpre a lei e, portanto, ele tem na sua matriz a diferenciação e um conjunto de critérios que a Câmara Municipal entende como válidos para pontuar os municípios em função daquilo que é a sua necessidade, e a sua necessidade é uma habitação, e naturalmente aqueles que são do Porto e são no Porto há mais anos têm uma pontuação maior e os que não são, não têm. E, portanto, nós concordamos e achamos que, do ponto de vista legal, as coisas estão bem resolvidas. Depois há uma outra perspectiva, e que é a perspectiva do município do Porto. O município do Porto não pode, ao longo de tantas décadas, ter investido milhões e milhões e milhões de euros em habitação social, ter feito um esforço descomunal, ser a cidade do país que mais habitação social tem, e de ser estar até acima da média da União Europeia, e com isso estar agora a ver os impostos dos portuenses também a serem utilizados para dar habitação a pessoas que não são de cá. E, portanto, tem que haver uma prioridade. E, portanto, o PSD entende que o regulamento, da forma que está construído, está bem construído, e, portanto, há uma priorização daqueles que são os portuenses. Depois podemos discutir se são 5 anos, se são 4 anos, se são 3 anos, isso é sempre discutível e, portanto, da nossa parte não há problema nenhum em abrirmos essa discussão, mas do ponto de vista do conceito, achamos que o conceito está bem e que faz todo o sentido que a Câmara Municipal, dos impostos que recolhe dos portuenses e da forma como a cada ano decide aplicar o seu orçamento e se decide aplicá-lo em habitação social, possa também dizer, se nós vamos aplicar o dinheiro dos portuenses em habitação social, vamos dar prioridade aos portuenses.